Na penumbra da história, quando o sol mal começava a iluminar os horizontes do mundo conhecido, a região helênica se tornava uma tela em branco, aguardando ser pintada com as vibrantes histórias daqueles que habitariam suas terras. Em suas costas, onde o azul do mar Egeu sussurra segredos, e em suas montanhas, que se erguem como guardiões de um passado enigmático, gestava-se o amanhecer de uma civilização que mudaria para sempre o rumo da humanidade. Mas, que mistérios ocultavam os primeiros assentamentos gregos? Que influências culturais moldaram o que hoje conhecemos como Grécia Antiga? Imaginemos por um momento a paisagem dessa era primitiva, onde as aldeias, compostas por simples cabanas de barro e palha, começaram a surgir nos férteis vales e encostas das montanhas. Esses primeiros habitantes, os aqueus e os minoicos, eram navegantes intrépidos e comerciantes astutos, que não apenas buscavam sustento na terra, mas também conexões com terras distantes. Suas rotas marítimas se estendiam como tentáculos, tocando as costas do Egito, Creta e além. Será que essas interações precoces semearam a semente de um futuro esplendor cultural? A influência minoica, emanando da ilha de Creta, foi um eco ressonante no desenvolvimento da civilização grega. Seus palácios, com frescos vibrantes e estruturas complexas, nos falam de uma sociedade avançada, cheia de arte e comércio. A lendária cidade de Knossos, com seu labirinto de corredores, evoca imagens de um mundo onde o mito e a realidade se entrelaçam. Mas foi realmente assim? Ou os relatos de heróis e deuses são apenas uma interpretação poética de uma história ainda mais complexa? Enquanto isso, na Península Grega, os assentamentos começaram a florescer. As tribos, unidas pela língua e pela religião, começaram a formar as primeiras comunidades organizadas. As cidades-estado, que mais tarde seriam conhecidas como polis, emergiam como centros de vida social, política e econômica. Um tecido de relações humanas e culturais se entrelaçava à medida que histórias, práticas e crenças eram compartilhadas. A religião, com seus deuses e rituais, tornou-se o pilar fundamental que unia essas comunidades. Que mistérios ainda aguardavam nas profundezas de suas mitologias? Nesse contexto de florescimento cultural e espiritual, o contato com outras civilizações foi essencial. A influência egípcia, por exemplo, trouxe conhecimentos em astronomia e matemática, enquanto os fenícios, com seu alfabeto inovador, abriram novas vias para a comunicação. A escrita, um enigma que havia permanecido na sombra, ressurgiu como um farol de luz, iluminando o caminho para uma era de conhecimento e expressão. Que ideias e conceitos foram transmitidos nesse intercâmbio cultural que ainda ressoa em nossa sociedade moderna? No entanto, nem tudo foi harmonia nesse processo de formação. As tensões entre tribos e o surgimento de líderes locais deram lugar a conflitos que, embora pequenos comparados com as guerras que viriam, lançaram as bases para a futura luta pelo poder entre as polis. A história da Grécia Antiga não é apenas um relato de esplendor, mas também de desafios e transformações. As sombras da guerra começavam a se desenhar no horizonte, pressagiando épocas de incerteza. Entretanto, o legado desses primeiros assentamentos perdurou. As tradições, os mitos e as lendas foram transmitidos de geração em geração, formando a base de uma identidade grega que floresceria nos séculos vindouros. Foi nesse caldo cultural que se gestaram os princípios da democracia, da filosofia e das artes que definiriam o caráter helênico. A influência daquelas épocas ainda vive em nossos corações e mentes, como um eco que ressoa através dos séculos. À medida que os ecos dessa civilização primitiva se desvanecem, uma nova era se aproxima no horizonte. A queda da civilização micênica e o subsequente período de escuridão abrem uma porta para um capítulo mais enigmático da história.
Que segredos se ocultavam na penumbra desses séculos de incerteza? Em nosso próximo capítulo, desvelaremos o mistério da época escura, uma fase de transformação que, embora marcada pela perda, também foi o prelúdio de um renascimento que mudaria o destino da Grécia para sempre. Essa crise não tardaria a se transformar em um período de incerteza que marcaria o destino da região helênica. Após a queda da civilização micênica por volta do século XII a.C., a antiga Grécia mergulhou no que ficou conhecido como a Época das Trevas. Um tempo envolto em sombras, onde os ecos da grandeza passada ressoavam fracamente, e a história se desvanecia na penumbra do esquecimento. Mas, que mistérios se escondem nesses séculos de transformação? A decomposição das sofisticadas estruturas políticas e econômicas dos reinos micênicos deixou um vazio que se mostraria devastador. As cidades tornaram-se ruínas e os vastos palácios, antes cheios de vida e esplendor, foram desmoronando sob o peso do tempo. As inscrições em linha B, o sistema de escrita que um dia serviu para registrar os feitos de uma era, se extinguiram, deixando apenas fragmentos de um passado glorioso. O que aconteceu com o conhecimento e a cultura que um dia floresceram? Nesta época, as histórias eram transmitidas de boca em boca, mas muitas se perderam no eco dos dias. A agricultura, que havia sido o pilar da economia micênica, sofreu um colapso. Os povoados que prosperaram na fertilidade da terra começaram a retroceder, tornando-se sombras do que foram. No entanto, apesar dessa desolação, o espírito humano não se extinguiu completamente. Em meio à penúria, surgiram novos assentamentos, pequenos núcleos de resistência que começavam a despertar do letargo. Mas, poderiam esses novos começos realmente oferecer uma luz em meio à escuridão? As comunidades que emergiram eram diferentes, marcadas pela fragmentação e pela falta de unidade. Em vez de reinos centralizados, começaram a se formar pequenas aldeias e tribos, cada uma lutando por sua própria sobrevivência. Era uma época de desafios constantes, onde cada dia representava um enigma em si mesmo. As tradições orais ganharam vida, e os heróis de outrora tornaram-se lendas que falavam de um tempo melhor. No entanto, essas histórias também refletiam um profundo anseio de reconexão com um passado que parecia inalcançável. À medida que os séculos avançavam, o horizonte grego via brotar novas sementes de esperança. As invasões dos dórios, embora devastadoras, também trouxeram consigo novas influências culturais e tecnológicas. A metalurgia, por exemplo, experimentou um renascimento, e com ela, a criação de ferramentas mais eficazes que facilitariam o trabalho no campo. A cerâmica, uma arte que havia sido refinada pelos micênicos, também começou a florescer novamente, embora com formas e estilos distintos que refletiam a identidade dessas novas comunidades. Mas, seria esse renascimento um simples espesso ou um sinal de uma mudança verdadeira? Com o tempo, o contato com outras culturas, especialmente através dos comerciantes que navegavam pelo mar Egeu, começou a revitalizar a criatividade e a inovação na região. As influências dos fenícios e de outras civilizações do Mediterrâneo começaram a se entrelaçar com as tradições helênicas. Essa fusão deu origem a um novo alento cultural, que, embora ainda em suas primeiras etapas, prometia um renascimento. No entanto, os homens e mulheres dessa época ainda viviam com o temor do caos e da incerteza que os cercava. Poderiam as velhas glórias retornar, ou estavam destinadas a ser apenas um eco no vento? À medida que a época das trevas chegava ao fim, a centelha da escrita começou a ressurgir. Os gregos redescobriram o alfabeto fenício, adaptando-o à sua língua, o que não apenas marcou um renascimento na comunicação escrita, mas também lançou as bases para uma nova era de pensamento e filosofia.
As primeiras palavras começaram a ser traçadas novamente na argila e no papiro, revelando vislumbres de uma sociedade que começava a despertar de seu letargo. Mas, como esse ressurgimento afetaria as estruturas sociais que estavam apenas começando a se formar? A época das trevas, embora cheia de sombras, não foi apenas um tempo de caos e decomposição. Foi também um período de transição, uma ponte para o que estava por vir. As sementes da civilização grega estavam sendo semeadas no terreno fértil da incerteza. As primeiras polis começavam a se delinear no horizonte, cada vez mais definidas, e com elas, as bases de uma nova identidade helênica. Essa transformação não foi instantânea, mas um processo lento e tortuoso que exigiria coragem, engenho e uma profunda conexão com o legado do passado. No próximo capítulo, exploraremos como esse renascimento arcaico começou a moldar as primeiras polis que lançariam as bases para o futuro esplendor grego. Estamos prontos para desvendar os segredos que aguardam no amanhecer de uma nova era? Essa crise não tardaria a dar lugar a um novo amanhecer. A penumbra da época das trevas se desvanecia lentamente, deixando entrever os contornos de um renascimento que transformaria para sempre a história da humanidade. Nas terras da antiga Grécia, um eco sutil de atividades culturais e comerciais começava a ressurgir, como um sussurro no vento que anunciava o florescimento das polis, essas cidades-estado que se tornariam o coração pulsante da civilização grega. Neste período, conhecido como o Renascimento Arcaico, a escrita, que havia caído no esquecimento após a queda da civilização micênica, voltou a aparecer no cenário. Os gregos, ansiosos por registrar suas histórias, mitos e transações, fizeram uso do alfabeto fenício adaptado à sua língua, reavivando a arte da escrita que havia sido um poderoso veículo de conhecimento. Mas que segredos continham esses símbolos traçados na argila e no papiro? Seriam apenas palavras, ou representavam a centelha de uma nova era de pensamento e expressão? As primeiras inscrições, encontradas nas ruínas de cidades como Leficande e Nicoria, não são apenas testemunhas do renascimento literário, mas também de um renascimento cultural que se estendia além das palavras. A poética dos homens e mulheres dessa época se tecia com fios de história, mitologia e um profundo senso de identidade. Os relatos de heróis e deuses, que antes existiam apenas na memória oral, começaram a ser fixados no papel, dando vida às epopeias que ressoariam através dos séculos. Quem foram os verdadeiros protagonistas desses relatos? E que verdade escondiam por trás das lendas? À medida que a escrita recuperava seu lugar na vida cotidiana, as polis emergiam como novas entidades sociais, cada uma com seu próprio caráter e tradições distintas. Esparta, Atenas, Corinto e muitas outras cidades começavam a tomar forma, delineando um mapa de poder que rivalizaria com as grandes civilizações do mundo antigo. Que mistérios e rivalidades se gestavam atrás dos muros dessas cidades? E como influenciariam o destino da Grécia Antiga? A estrutura dessas polis era marcada por uma profunda interconexão entre seus cidadãos, que, na sua maioria, eram homens livres com direitos e responsabilidades. A vida nessas cidades era um caldeirão de ideias e debates, onde a política, a religião e a cultura se entrelaçavam em um tecido vibrante de vida comunitária. Na Ágora, o coração da vida pública, eram levantadas questões fundamentais sobre justiça, igualdade e liberdade. Mas, será que todos os cidadãos realmente desfrutavam desses direitos? Ou, nas sombras, se gestavam desigualdades que ameaçavam fraturar a harmonia? Com o surgimento das primeiras instituições políticas, o conceito de cidadania começou a tomar forma, oferecendo aos homens uma voz nos assuntos de sua cidade. No entanto, essa voz era um privilégio que excluía mulheres, escravos e estrangeiros,
levantando questionamentos sobre a verdadeira natureza da democracia que surgiria no futuro. Nesse contexto, o Renascimento arcaico não foi apenas um período de florescimento, mas também de contradições e tensões que continuariam moldando a identidade grega. Com o passar do tempo, as polis começaram a estabelecer vínculos comerciais entre si, criando uma rede de intercâmbio que facilitava não apenas o comércio de bens, mas também de ideias. Esse intercâmbio cultural seria o caldo de cultivo para o surgimento de novas formas de arte, filosofia e ciência. Que descobertas aguardavam no horizonte? Que pensadores se atreveriam a desafiar o status quo e explorar o mundo de novas maneiras? A expansão das polis não foi isenta de conflitos. A competição por recursos e a busca por poder levaram a tensões entre cidades, marcando o início de uma era em que a guerra e a diplomacia seriam protagonistas na história grega. A rivalidade entre Atenas e Esparta, que se tornaria evidente nos anos vindouros, começava a se gestar, deixando entrever um futuro marcado pela luta e resistência. Nesse contexto de renascimento, a figura dos poetas e filósofos emergia com força. Homero, com seus relatos épicos, e outros pensadores que questionavam a natureza do ser humano e seu lugar no cosmos, lançavam as bases de um pensamento crítico que transcenderia seu tempo. Quem seriam os herdeiros desse legado intelectual? E como suas ideias impactariam a civilização ocidental? Assim, o Renascimento arcaico não foi apenas um período de recuperação, mas um momento em que as sementes da grandeza grega começaram a germinar. As primeiras luzes do conhecimento, da política e da arte começaram a brilhar em uma paisagem que havia estado mergulhada na escuridão. Enquanto as polis se firmavam e se preparavam para os desafios vindouros, a história estava prestes a dar uma guinada significativa. Com o pano de fundo desse florescimento, o próximo capítulo nos levará a explorar dois caminhos que se bifurcam: Esparta e Atenas, cujas diferenças não apenas definiriam suas identidades, mas também deixariam uma marca indelével na história do mundo. Que segredos e lições nos revelará esse contraste entre as duas grandes potências da Grécia Antiga? Essa crise não tardaria a dar lugar à dualidade que definiria a essência da antiga Grécia: Esparta e Atenas, duas cidades-estado que, embora coexistissem no mesmo tempo e espaço, representavam caminhos radicalmente opostos. No coração dessa civilização florescente, suas diferenças não apenas definiram suas identidades, mas também deixaram uma profunda marca na cultura grega que ressoa até os dias de hoje. Imaginemos por um momento a austera e formidável Esparta. Cercada por montanhas e com um sistema social profundamente militarizado, a vida em Esparta girava em torno da disciplina e da guerra. Desde tenra idade, os espartanos eram educados na arte da luta, treinados para se tornarem guerreiros implacáveis. Que sombras de temor e respeito pairavam sobre aqueles que desafiavam a indomável força espartana. Esta cidade-estado não apenas buscava a vitória no campo de batalha, mas também cultivava uma comunidade homogênea, onde o bem coletivo prevalece sobre o individual. Cada cidadão espartano era um espartano de corpo e alma, treinado para sacrificar tudo por sua pátria. Mas, a que custo? Em contraste, Atenas emergia como um farol de conhecimento e criatividade. As ruas da polis ateniense transbordavam de vida, cheias de filósofos, artistas e pensadores que debatiam sobre o significado da existência e da justiça. A democracia ateniense, embora imperfeita, oferecia a seus cidadãos, na sua maioria homens livres, a oportunidade de participar na tomada de decisões. Este experimento político não apenas favorecia a liberdade de expressão, mas também permitia a busca pelo conhecimento e pela beleza.
Mas seria realmente o sistema democrático de Atenas tão inclusivo quanto se pretendia, ou existia um pano de fundo de exclusão e elitismo que manchava seu ideal? As diferenças entre essas duas potências não eram apenas evidentes em sua organização social, mas também em sua concepção do mundo e sua filosofia. Enquanto Esparta se agarrava à ideia da supremacia militar e da obediência, Atenas celebrava a curiosidade e a inovação. A educação em Atenas fomentava o pensamento crítico, criando um caldo de cultivo para ideias revolucionárias que mudariam o rumo da humanidade. Nesse contexto, surge uma pergunta inquietante: poderia algum dia haver uma harmonia entre esses dois mundos tão díspares? A rivalidade entre Esparta e Atenas se desenvolveu, alimentando um ciclo de tensão e conflito que culminaria na famosa Guerra do Peloponeso. Este enfrentamento não foi apenas uma batalha por domínio territorial, mas um choque de ideologias que ressoaria nas páginas da história. À medida que os exércitos colidiam, os ecos da guerra reverberavam em cada canto da Grécia Antiga, deixando um rastro de destruição e, ao mesmo tempo, um legado de lições aprendidas. Nas planícies de batalha, o destino de duas civilizações se entrelaçava. Esparta, com sua rígida estrutura, se erguia como um símbolo de força e resistência. Mas, poderia essa mesma fortaleza levar à sua própria queda? Atenas, com seu foco na criatividade e no pensamento livre, enfrentaria sua própria luta interna. As questões sobre justiça, liberdade e identidade se acumulavam nas mentes de seus cidadãos. Quem seria o verdadeiro vitorioso nesta luta pela supremacia? O desfecho dessa contenda não apenas afetaria Esparta e Atenas, mas também mudaria o curso da história grega para sempre. A cultura que emergiu dessas rivalidades, de seus triunfos e fracassos, seria a base sobre a qual se construiria o legado da civilização ocidental. A interseção desses caminhos, um enigma fascinante, nos convida a refletir sobre a natureza humana e o poder da diversidade cultural. Enquanto isso, no horizonte, o eco da guerra crescia, e com ele, a sombra de um conflito ainda maior. As guerras médicas estavam à porta, um desafio que uniria os gregos diante de um inimigo comum. O próximo capítulo desta história apaixonante nos levará a explorar como a luta contra o Império Persa não apenas forjaria alianças inusitadas, mas também redefiniria a identidade grega como um todo. Como esses antigos rivais enfrentariam juntos a ameaça que pairava sobre eles? A resposta, escondida nos meandros do tempo, aguarda para ser revelada. Essa crise não tardaria a dar lugar a uma nova ordem na polis ateniense. No horizonte da Grécia Antiga, um fenômeno inesperado se gestava. A sombra da tirania, que havia oprimido muitos, logo se dissiparia, revelando um sistema que mudaria para sempre a concepção de política e participação cidadã, a democracia. Mas, que mistérios se escondem por trás dessa metamorfose política? A democracia ateniense não foi um presente divino, foi o resultado de um complexo entrelaçamento de lutas sociais e poder. Durante o século VI a.C., Atenas começou a experimentar uma série de reformas que transformariam sua estrutura social. As tensões entre as classes aristocráticas e os camponeses empobrecidos alcançaram seu clímax, criando um caldo de cultivo para a mudança. A figura de Solon emergiu como um farol em meio a esse caos. Este estadista, considerado um dos 7 sábios da Grécia, implementou reformas que aboliram as dívidas e promoveram a participação dos cidadãos na vida política. Mas, foi suficiente para acalmar as águas turbulentas da polis? À medida que a influência de Solon se estabelecia, o eco de seu legado ressoava entre as ruas e praças de Atenas. No entanto, a paz era efêmera. A tirania de Pisístrato e seus sucessores, embora inicialmente popular,
logo se tornaria um enigma a mais no labirinto da história ateniense. O que aconteceria se a tirania, em sua busca por estabilidade, deixasse entrever o potencial de um sistema onde cada voz contasse? A tensão entre o poder e o povo se intensificava, e os ventos da mudança começavam a soprar com força. Foi Clístenes, conhecido como o pai da democracia, quem finalmente desatou as correntes que mantinham a cidadania ateniense à margem da tomada de decisões. Em 508 a.C., suas reformas dividiram a cidade em distritos, ou demos, e estabeleceram a participação direta dos cidadãos na Assembleia. A noção de que cada homem livre tinha o direito de participar do destino de sua cidade ressoou com força. Mas, como se sentiriam aqueles que um dia tiveram o controle absoluto sobre a vida política diante dessa nova ordem? A democracia não apenas transformou o âmbito político, seu impacto reverberou na própria sociedade. A participação na esfera pública tornou-se um direito e um dever para muitos. Os cidadãos, agora empoderados, podiam expressar suas opiniões, debater e decidir sobre assuntos cruciais. Esse desenvolvimento não esteve isento de conflitos. A chegada da democracia trouxe consigo uma série de tensões internas, onde as alianças eram forjadas e destruídas em questão de dias. A pergunta persistia: a democracia poderia sobreviver às divisões que ela mesma havia criado? Nesse contexto de transformação, o papel das mulheres e dos escravos tornou-se ainda mais enigmático. Embora a democracia ateniense oferecesse uma voz aos homens cidadãos, uma grande parte da população continuava excluída dessa nova ordem. Que lugar ocupavam realmente em uma sociedade que se orgulhava de ser o berço da liberdade e da igualdade? Nas sombras da ágora, muitas histórias permaneciam inexploradas, sussurradas entre as pedras que haviam sido testemunhas da luta por um sistema mais justo. À medida que a democracia se estabelecia, Atenas floresceu em um período de intensa atividade cultural e artística. A criação de espaços públicos, como o Teatro de Dionísio, simbolizava não apenas a liberdade de expressão, mas também a necessidade de uma comunidade unida em torno de seus valores compartilhados. As peças de teatro, que exploravam as tragédias e dilemas da existência humana, tornaram-se um espelho da sociedade ateniense. As perguntas sobre justiça, poder e moralidade se entrelaçavam, levando os cidadãos a refletir sobre o sistema que haviam abraçado. Mas, poderiam realmente os atenienses compreender as implicações de sua escolha? No entanto, a democracia também carregava consigo o peso da responsabilidade. A participação ativa na vida política exigia não apenas vontade, mas conhecimento. A figura do orador começou a ganhar relevância, e as habilidades retóricas tornaram-se uma ferramenta fundamental para influenciar a Assembleia. Assim, o poder da palavra se entrelaçou com o destino de Atenas. Mas, quem realmente dominava a arte da persuasão? E como se garantiria que a voz do povo não se afogasse no clamor dos mais eloquentes? À medida que se adentravam nessa nova era, Atenas enfrentava desafios tanto internos quanto externos. A ameaça dos persas e as tensões com outras polis gregas questionavam a fragilidade do sistema democrático. A pergunta que pairava no ar era: a democracia poderia resistir ao embate dos acontecimentos que estavam por vir? Nos anos seguintes, a história atestaria o nascimento de uma identidade grega unida na adversidade, forjando um caminho rumo à glória. Assim, o auge da democracia em Atenas não apenas marcou um capítulo na história da Grécia, lançou as bases de um legado que perdura até nossos dias. A busca pela justiça e a voz do povo ressoariam ao longo dos séculos, inspirando gerações futuras. Mas a história,
como sempre, guarda seus segredos, e o eco dos conflitos que se aproximavam sugere que o melhor ainda estava por vir. Com o pano se levantando sobre o palco da história, Atenas se preparava para enfrentar as guerras médicas, um conflito que uniria as cidades-estado gregas contra um inimigo comum. Seria essa a prova definitiva da democracia? Essa crise não tardaria a desencadear um conflito que mudaria para sempre o curso da história helênica. As tensões entre as cidades-estado gregas e o vasto Império Persa se intensificaram, forjando um capítulo épico que ressoaria nos ecos do tempo. As guerras médicas, um termo que evoca tanto a luta quanto a unidade, tornaram-se o cenário onde os gregos enfrentariam um inimigo formidável, um inimigo que parecia quase invencível. No coração desse conflito estava uma série de batalhas que definiriam não apenas o destino das polis gregas, mas também o sentido da identidade helênica. Mas, como foi possível que um punhado de cidades-estado se unisse contra a imensa maquinaria do Império Persa? A resposta está na própria essência da cultura grega, impregnada de valor, honra e um profundo senso de comunidade. Tudo começou com a tentativa do rei persa Dario I de expandir seu império para o oeste. Em sua visão, as ricas cidades da Ásia Menor eram apenas um passo em direção ao domínio total do Mediterrâneo. No entanto, o que Dario não antecipou foi a feroz resistência daqueles que considerava inferiores. A faísca inicial foi acesa em 499 a.C., quando as cidades jônicas da Ásia Menor se rebelaram contra o jugo persa, buscando libertar-se da opressão. Esse grito de liberdade ressoou nas costas gregas, e logo Atenas, em um ato de coragem que perduraria na memória coletiva, decidiu apoiar seus irmãos jônicos. Mas foi realmente um ato de altruísmo? Alguns historiadores sugerem que Atenas, buscando consolidar sua influência e poder, foi impulsionada a intervir. No entanto, nessa encruzilhada de interesses, gestou-se um sentimento de unidade que transcendia a ambição individual. A resposta persa foi implacável. Dario enviou uma frota em busca de vingança, marcando o início de um conflito que se expandiria além das costas da Ásia Menor. A primeira grande confrontação ocorreu em Maratona em 490 a.C. Um campo de batalha que, embora distante no tempo, se tornou símbolo de resistência. Apesar das desvantagens numéricas, os atenienses, sob o comando de Milcíades, enfrentaram os persas com uma estratégia audaciosa. A batalha foi uma vitória inesperada para os gregos, um eco de esperança que ressoou em cada canto das polis. No entanto, a vitória em Maratona não significou o fim do conflito, mas sim o prelúdio de uma luta ainda mais intensa. O eco da vitória foi rapidamente ofuscado pela sombra do retorno persa. Em 480 a.C., Xerxes, filho de Dario, assumiu o manto da guerra e lançou uma vasta invasão sobre a Grécia. Este novo ataque foi um espetáculo aterrador de poder militar, com um exército que se dizia superar 1 milhão de soldados. As cidades-estado gregas, que antes lutavam sozinhas, agora enfrentavam a iminente ameaça de aniquilação. Mas, quem poderia imaginar que a união dessas polis, com suas rivalidades e diferenças, se tornaria sua maior fortaleza? A famosa Batalha das Termópilas é um testemunho desse espírito. Leônidas e seus 300 espartanos, junto com um contingente de aliados gregos, resistiram bravamente ao avanço persa. Embora a batalha tenha terminado em derrota, seu sacrifício se tornou um símbolo de heroísmo e resistência, inspirando outros a se levantarem contra o invasor. Ao mesmo tempo, no mar, a Batalha de Salamina demonstrou que a astúcia poderia prevalecer sobre a força bruta. A frota grega, sob o comando de Temístocles,
conseguiu uma vitória decisiva, manobrando com agilidade nas águas do estreito enquanto os navios persas deslizavam desajeitadamente. O resultado desses confrontos foi uma transformação radical na percepção da identidade grega. As polis, antes divididas por rivalidades internas, começaram a se entender como parte de um todo maior. A ideia de Hélade, a união dos gregos, emergiu com força. Essa nova consciência não foi apenas um produto da guerra, mas um legado que ressoaria ao longo dos séculos. No entanto, será que todos os gregos realmente se uniram, ou algumas sombras de desconfiança persistiram mesmo na vitória? O fim das guerras médicas chegou em 479 a.C. com a Batalha de Plateia, onde as forças gregas, unidas por um propósito comum, infligiram uma derrota final ao exército persa. A vitória não apenas marcou o fim da ameaça persa, mas também cimentou a ideia de que a União poderia vencer um inimigo muito mais poderoso. À medida que a poeira da plateia assentava, uma nova era começava a se vislumbrar. As guerras médicas haviam forjado um senso de identidade compartilhada entre os gregos, mas também haviam plantado as sementes de futuras rivalidades. A glória da vitória logo seria ofuscada pela luta pelo poder na polis, e um novo líder surgiria no horizonte, pronto para levar Atenas ao seu maior esplendor. Assim, o eco das guerras médicas ressoa não apenas como uma série de confrontos bélicos, mas como um momento em que as cidades-estado gregas se uniram diante de um inimigo comum. No entanto, o verdadeiro mistério ainda aguarda nas sombras do tempo. A Idade de Ouro de Péricles, um período que daria passo a um florescimento cultural sem precedentes, e que mudaria a face da civilização grega. Que maravilhas e desafios trará consigo esta nova era? Essa crise não tardaria a dar passo a uma era que marcaria um antes e um depois na história da civilização. A figura de Péricles emergiu como um farol na escuridão, guiando Atenas rumo ao que seria conhecido como a Idade de Ouro. Era um tempo de esplendor cultural e arquitetônico que ressoaria através dos séculos, um período em que o eco das ideias floresceria como nunca antes. Sob sua liderança, Atenas se transformou no epicentro da arte, da filosofia e da democracia. Mas, que mistérios se ocultavam atrás do brilho dessa era? Os templos que adornavam a Acrópole, como o majestoso Partenon, não eram apenas estruturas de pedra, eram manifestações de um ideal, um reflexo da grandeza dos deuses e dos homens. Cada coluna, cada estatuária, contava uma história, uma narrativa tecida pelo fervor de uma sociedade que buscava alcançar o sublime. Péricles não foi apenas um político astuto, mas um visionário que entendeu que a cultura era a alma da polis. Através de seu ambicioso programa de obras públicas, ergueram-se monumentos que não apenas adornavam a cidade, mas que definiam sua identidade. A pergunta que surge é: esse impulso artístico foi um simples reflexo do poder ou havia algo mais em jogo? A resposta se encontra no espírito da época, em um desejo coletivo de transcender as sombras do passado. O teatro, por exemplo, floresceu durante esse tempo, tornando-se um veículo de expressão única. As tragédias e comédias de dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Aristófanes, não apenas entretinham, mas também desafiavam a sociedade, levantando questões sobre a moralidade, o destino e a condição humana. Poderia ser que os palcos de Atenas se tornaram o espelho de seus próprios dilemas, refletindo o anseio de um povo que buscava respostas em um mundo cheio de incertezas? Nesse ambiente, a filosofia também deu um salto quântico para novas dimensões. Com pensadores como Anaxágoras e, mais tarde, Sócrates, o pensamento crítico começou a se enraizar na vida cotidiana. As ideias eram debatidas nas praças,
nas ágoras, onde os cidadãos se reuniam não apenas para discutir política, mas também para questionar a essência mesma de sua existência. Era essa uma busca pela verdade ou simplesmente um jogo de palavras? A linha entre a reflexão profunda e a retórica vazia tornava-se cada vez mais tênue. No entanto, o esplendor de Atenas não chegou sem seu preço. O poder de Péricles e sua ambição pela hegemonia grega levaram a cidade a um caminho de confrontos e rivalidades. A Liga de Delos, criada para proteger as polis gregas de ameaças externas, tornou-se um instrumento de dominação ateniense. Era essa a manifestação do desejo de grandeza ou o prelúdio da queda? A história tem uma forma de se revelar, e muitas vezes o faz com uma ironia mordaz. Enquanto a cidade se elevava, também o fazia a tensão com Esparta, que via com desconfiança o crescimento de sua rival. A sombra da guerra pairava sobre o horizonte, minando a alegria da criação com o temor da destruição. Poderia a grandeza de Atenas ser sua própria perdição? Os ecos dessa pergunta ressoariam nas gerações futuras. A arquitetura, assim como a filosofia e a arte, tornou-se um símbolo do poder ateniense. Os edifícios que adornavam a cidade eram tão impressionantes quanto suas ideias. O Partenon não era apenas um templo, mas uma declaração de intenções, uma homenagem a Atena, a deusa da sabedoria e da guerra. Mas, que segredos abrigava em seus frisos e metopas? A história nos fala de um desejo de imortalidade, de deixar uma marca indelével no tempo, uma busca que, sem dúvida, seria compartilhada por aqueles que vieram depois. À medida que os anos avançavam e Péricles consolidava seu legado, a pergunta que pairava no ar era: poderia essa era dourada sustentar-se diante dos embates do tempo? A balança da fortuna é caprichosa, e o que hoje é glória, amanhã pode ser pó. A história nos ensinaria que o ciclo de auge e queda é inevitável, e o esplendor de Atenas não seria a exceção. A Idade de Ouro de Péricles, um período resplandecente e cheio de promessas, seria em breve posto à prova pela guerra, uma guerra que marcaria não apenas Atenas, mas toda a Grécia. A sombra da Guerra do Peloponeso já pairava sobre o horizonte, um conflito que colocaria à prova a fortaleza da democracia e o ideal helênico. Assim, no fragor da criação, a fragilidade do poder começava a se tornar evidente. Como os atenienses enfrentariam essa nova realidade? A resposta, como sempre, encontra-se nos corredores do tempo, onde o eco da história aguarda ser desvelado. Era uma época em que a busca pelo conhecimento se entrelaçava com a vida cotidiana, onde cada esquina da polis ressoava com o eco de debates filosóficos e o murmúrio das ideias. Neste tecido vibrante da civilização grega, surgiram figuras que mudariam para sempre o rumo do pensamento humano: Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas, que mistérios se escondem por trás de seus ensinamentos, e como forjaram o legado intelectual que ainda hoje nos acompanha? Sócrates, o mestre da maiêutica, convidava seus discípulos a questionar o que acreditavam saber. Nas praças de Atenas, sua figura se erguia como um farol em meio à confusão. Mas, quem era realmente esse filósofo que preferia a conversa à escrita? A resposta se encontra em seu método, um enigma que desafia todos aqueles que buscam a verdade. Sócrates não deixou nada escrito, sua voz se perdeu nos ecos da história, e o que sabemos dele provém dos relatos de seus discípulos. Sua vida, marcada pela busca incansável da sabedoria e seu trágico fim, nos convida a refletir: até onde você estaria disposto a ir por suas crenças? À sua sombra, Platão emergiu com uma visão mais estruturada do mundo. Fundador da Academia, o primeiro centro de educação superior do mundo ocidental, sua obra, A República, se aprofunda nas profundezas do conceito de justiça e no ideal da sociedade perfeita.
Em seus diálogos, Platão não apenas desmembrava as ideias de seu mestre, mas também levantava questões que ressoam em nossa época. A realidade que percebemos é apenas uma sombra do que verdadeiramente existe? Suas alegorias, como a famosa alegoria da caverna, nos confrontam com a natureza da percepção e do conhecimento, desafiando-nos a olhar além do evidente. Mas o legado de Platão não se limitou à filosofia política. Sua concepção das ideias, um mundo de formas perfeitas e eternas, nos leva a questionar nossa própria existência. Estamos condenados a viver em um mundo de sombras, ou existe um caminho para a iluminação? Na busca por respostas, Platão deixou um mapa de pensamento que guiaria gerações inteiras. E assim, nesta dança de ideias, apareceu Aristóteles, o polígrafo que se tornaria o mestre de muitos. Discípulo de Platão, Aristóteles se moveu entre as sombras de seu mestre e a luz de suas próprias observações. Seu enfoque empírico e sistemático do conhecimento marcou um antes e um depois na história da filosofia. Desde a ética até a biologia, sua influência se espalhou como um rio caudaloso através dos séculos. Mas, como conseguiu Aristóteles tecer um legado tão vasto? Em seus escritos, encontramos a noção da virtude como o caminho para a felicidade, um conceito que ressoa em cada canto da história humana. Sua obra, Ética a Nicômaco, é um compêndio de reflexões sobre a vida boa, que convida cada indivíduo a explorar seu próprio caminho em direção à realização. Aristóteles nos desafia a perguntar: o que significa viver bem em um mundo cheio de incertezas? Seu pensamento não apenas abarcou a filosofia, mas também se aprofundou na ciência, na política e na arte, lançando as bases de disciplinas que ainda hoje consideramos fundamentais. O legado desses três titãs do pensamento grego não se limita a seus ensinamentos, seu impacto se sente em cada canto de nossa cultura contemporânea. Desde a arte da retórica até os fundamentos da lógica, suas ideias têm sido a bússola que guiou civilizações inteiras. Mas, que segredos ainda permanecem ocultos em seus ensinamentos? Que mistérios aguardam ser desvelados pelas mentes curiosas do futuro? À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, a sombra de seus pensamentos continua projetando-se sobre o horizonte da história. As tensões entre as polis gregas se intensificaram, e a Guerra do Peloponeso se perfilava como uma tempestade iminente. Neste crisol de ideias e conflitos, o destino de uma civilização seria decidido. A cada passo, a pergunta persiste: como essas correntes de pensamento influenciaram o conflito que mudaria o curso da história grega? Essa crise não tardaria a se transformar em um conflito aberto que abalaria os alicerces da civilização grega. A Guerra do Peloponeso, um confronto épico entre Atenas e Esparta, foi desencadeada em 431 a.C., e com ela, um capítulo obscuro da história grega começou a se desenrolar, um enigma que ressoaria ao longo dos séculos. Como uma civilização tão brilhante pôde cair na armadilha da guerra fratricida? Que segredos se escondem por trás dos ecos desses confrontos que deixaram cicatrizes indeléveis na cultura helênica? O pano de fundo dessa contenda é tão complexo quanto fascinante. Atenas, com sua democracia florescente e seu império marítimo, se erguia como um farol de cultura e poder. Esparta, por outro lado, representava a antítese, uma sociedade militarista e austera, onde a disciplina e a obediência eram os pilares de sua existência. A competição entre essas duas poderosas polis, cada uma com sua própria concepção de vida, não era apenas inevitável, mas também estava carregada de um profundo ressentimento. A sombra da rivalidade cresceu a cada vitória e derrota nas batalhas anteriores, e logo, a poeira da guerra cobriria os campos da Grécia.
O conflito estourou, e as batalhas se sucederam com uma ferocidade que surpreendeu ambos os lados. A princípio, a estratégia de Péricles, o líder ateniense, baseou-se na superioridade naval e na defesa de sua cidade fortificada. Mas, acaso a estratégia de se retirar atrás dos muros do poder não era, em si mesma, um sinal de fraqueza? À medida que os dias se tornavam meses, e os meses se tornavam anos, a guerra se adentrou em um labirinto de devastação. As cidades se tornaram ruínas, e a dor da guerra se transformou em um eco dilacerante que ressoava em cada canto da península grega. Ao longo da contenda, Esparta, com seu exército terrestre imbatível, começou a ganhar vantagem. A famosa Batalha de Siracusa, em 415 a.C., foi um ponto de inflexão. A tentativa de Atenas de expandir seu império para a Sicília se tornou um desastre monumental. Como uma cidade que havia alcançado tal esplendor pôde cair em uma armadilha tão grosseira? A arrogância de seus líderes e a falta de previsibilidade levaram a cidade à ruína. As ondas da guerra se agitaram, e o legado de Atenas começou a desmoronar. Enquanto isso, os espartanos, com sua determinação inabalável e disciplina, pareciam avançar com passo firme em direção à vitória. A guerra não apenas desgastou as cidades-estado combatentes, mas também revelou as fissuras na aliança que havia unido os gregos em confrontos anteriores. A falta de unidade, a traição e o desespero tornaram-se os companheiros constantes dos guerreiros. Nesse contexto de desconfiança, que futuro aguardava a civilização grega? Poderiam os helenos, mais uma vez, encontrar a força para se unir diante de um inimigo comum? Finalmente, o desfecho da guerra chegou em 404 a.C. com a rendição de Atenas. A cidade, uma sombra do que havia sido, foi obrigada a aceitar a humilhação de um tratado que marcava o fim de seu império. Esparta se ergueu como a potência dominante, mas a um custo devastador. A vitória não apenas deixou cicatrizes na pele dos guerreiros, mas também na alma de toda uma civilização. A frágil paz de Nicias, que tentara unir novamente as cidades-estado, revelou-se apenas um espejismo em meio a um deserto de desconfiança e rivalidade. A Guerra do Peloponeso não foi apenas um conflito militar, foi um marco que redefiniu a história grega. As lições aprendidas, o sofrimento suportado e os sonhos despedaçados tornaram-se parte do legado dos gregos, um lembrete de que mesmo as civilizações mais brilhantes podem cair na escuridão. Mas, será que realmente se extinguiu a centelha da cultura helênica no ocaso dessa guerra? As consequências desse conflito se estenderiam muito além das fronteiras da batalha. O declínio das polis começaria a se tornar evidente, e com ele, um novo capítulo se abriria na narrativa da história grega. A sombra da guerra se ergueria sobre os tempos vindouros, levando consigo a fragilidade dos acordos e a inevitável ambição de novos líderes. Quem poderia imaginar que o surgimento da Macedônia, sob a figura de Filipe II, aguardava nas asas, pronto para unificar uma Grécia dividida e levá-la a um futuro incerto? Essa crise não tardaria a desencadear um torrente de consequências que abalariam os alicerces das polis gregas. A Guerra do Peloponeso, com seu manto sombrio de destruição, não apenas havia confrontado Atenas e Esparta em uma luta feroz pela supremacia, mas também deixara um legado de desolação que se estendia muito além de suas batalhas. À medida que o eco dos gritos de guerra se dissipava, um silêncio ominoso envolvia as cidades-estado, revelando um panorama desolador e um futuro incerto. As polis, outrora vibrantes e cheias de vida, começaram a se fragmentar em uma rede de rivalidades e desconfianças. O ideal da unidade grega, forjado na luta contra o invasor persa, desmoronava sob o peso da avareza e da ambição. Mas, o que causou esse declínio?
A resposta está na própria natureza dos conflitos humanos. A guerra, que havia sido um veículo de glória e honra, tornou-se um poderoso agente de desintegração. As consequências da guerra foram devastadoras. Cidades inteiras ficaram arrasadas, seus habitantes, uma sombra do que um dia foram, enfrentaram um destino sombrio. Os campos de cultivo, que antes brotavam de vida e riqueza, jaziam estéreis, e as rotas comerciais, artérias vitais da economia, tornaram-se trilhas de desolação. Nesse novo ordenamento, a corrupção e a traição prosperaram, alimentando ainda mais a divisão entre as polis. Como uma civilização tão brilhante pôde cair na armadilha da discórdia? Atenas, a joia da democracia, se viu presa em uma espiral de decadência. Os ideais que haviam elevado a cidade à grandeza tornaram-se meras sombras do que foram. A Assembleia, que uma vez vibrou com o fervor da participação cidadã, transformou-se em um fórum de vozes apagadas, onde a manipulação e o medo reinavam. Os demagogos, como sombras alongadas, se ergueram no poder, prometendo restaurar a glória perdida em troca de lealdades inquebrantáveis. O que se havia perdido no caminho para essa nova realidade? Enquanto isso, Esparta, embora vitoriosa, não emergiu ilesa do conflito. Seu sistema militar, que havia sido seu maior orgulho, se viu desgastado por anos de guerra. A rígida estrutura social, uma vez sólida como o aço, começou a mostrar fissuras. Os ilotas, submetidos durante séculos, começaram a questionar sua servidão, enquanto os cidadãos espartanos, enfraquecidos e dizimados, enfrentavam uma crescente desilusão. A vitória nem sempre significa triunfo, e Esparta logo descobriria que o custo da guerra pode ser mais devastador do que a derrota em si. Em meio a esse caos, as alianças que um dia uniram as polis desmoronaram. Os conflitos internos tornaram-se um ciclo interminável de traições e lutas pelo poder. Os líderes, em sua busca desesperada por dominação, esqueceram-se da essência mesma da civilização grega, sua capacidade de diálogo e cooperação. A rica herança cultural, que havia florescido através da filosofia, das artes e do pensamento crítico, começou a se desvanecer em uma névoa de confrontação e belicismo. E assim, o legado da guerra se estendeu como um manto escuro sobre a antiga Grécia. As vozes dos pensadores e artistas, que haviam iluminado o caminho para a sabedoria, foram sufocadas pelos ecos da batalha. As tragédias de Sófocles e as reflexões de Platão tornaram-se sussurros esquecidos, enquanto o povo grego mergulhava em um estado de desesperança e confusão. Poderia haver uma saída desse labirinto de sombras e desesperação? Nesse contexto, a figura de Filipe II da Macedônia emergiu como um lampejo de ambição em meio à escuridão. A instabilidade das polis gregas havia criado um vácuo de poder que ele estava decidido a preencher. Com astúcia e estratégia, começou a construir um império que prometia restaurar a glória grega, mas a um preço que mudaria para sempre o rumo da história. A chegada de Filipe marcaria o fim de uma era de polis independentes e o início de um novo capítulo em que a unidade, embora forçada, poderia trazer consigo a esperança de um renascimento. À medida que nos aprofundamos nas sombras da história, nos encontramos na fronteira entre o ocaso das polis e a ascensão da Macedônia. Poderia ser que na ambição de um rei estivessem escondidas as sementes de um novo amanhecer para um mundo desgastado pela guerra? A resposta, como sempre na história, está cheia de nuances e mistérios a serem descobertos. No próximo capítulo, exploraremos como Filipe II unificou a Grécia sob seu domínio, preparando o terreno para as façanhas de seu filho, Alexandre Magno. Essa crise não tardaria a abrir a porta para um novo capítulo na história da Grécia. Em meio ao caos que se seguiu à Guerra do Peloponeso, um novo ator emergia no cenário helênico, Filipe II da Macedônia.
Este enigmático rei, com sua astúcia militar e ambições desmedidas, erguia-se como um titã entre sombras, decidido a unificar as cidades-estado fragmentadas que haviam sido devastadas por anos de conflito. A Macedônia, frequentemente ignorada por seus vizinhos do sul, encontrava-se em uma encruzilhada. Cercada por potências como Atenas e Esparta, sua influência parecia limitada, mas Filipe viu nessa situação uma oportunidade. Com um exército formidável e um engenho político sem par, começou a expandir seu domínio, não apenas por meio da força, mas também através de alianças estratégicas e casamentos que selariam pactos de lealdade e submissão. Mas, como conseguiu Filipe II transformar uma região fragmentada em uma potência unificada? A chave residia em sua visão audaciosa. Não desejava apenas conquistar, mas também integrar. Filipe compreendeu que as cidades-estado helênicas, apesar de suas rivalidades, compartilhavam uma herança cultural comum. Utilizando sua astúcia diplomática, buscou uni-las sob uma causa compartilhada, unificando assim a Grécia em um frente comum contra o inimigo persa. O eco de sua ambição ressoava em cada canto da península, e logo, seu nome se tornaria símbolo de um novo amanhecer para a região. No entanto, sua ascensão não foi isenta de desafios. As antigas rivalidades e o orgulho das polis mais poderosas frequentemente chocavam-se com sua vontade. Atenas, ainda presa à nostalgia de seu glorioso passado, não podia aceitar facilmente a ideia de se submeter a um rei macedônio. Mas Filipe, um estrategista brilhante na arte da guerra, utilizou táticas inovadoras. As falanges, formações de soldados armados com lanças longas e escudos, tornaram-se sua marca registrada. A cada vitória, Filipe reforçava sua posição, deixando um rastro de derrotas que ressoavam como um tambor na memória coletiva da Grécia. À medida que seu poder crescia, seus inimigos começaram a temê-lo. A Batalha de Queroneia em 338 a.C. tornou-se um marco decisivo. Ali, as forças macedônicas esmagaram uma coalizão de cidades-estado gregas, marcando o fim da era de independência dessas polis. Mas, o que aconteceria com a identidade grega sob o domínio macedônio? A essência de uma cultura rica e diversa se desvaneceria na sombra de um rei vitorioso? Filipe não buscava apenas o poder, almejava um legado que perdurasse além de sua morte. Com astúcia, fundou a Liga de Corinto, unindo as cidades-estado sob sua liderança, prometendo proteção mútua e, ao mesmo tempo, assegurando seu controle. Este ato de união, embora revestido de intenções nobres, ocultava a realidade de uma Macedônia que se expandia a passos largos. Agora, a ameaça persa pairava sobre o horizonte, e Filipe, com seu olhar fixo no leste, começou a traçar um plano mestre para a expansão de seu império. No entanto, a história é cruel e caprichosa. Apesar de sua brilhantes, Filipe seria vítima das intrigas palacianas e da ambição desmedida. No ano de 336 a.C., um assassinato trágico em sua própria corte o arrancaria deste mundo, deixando um vazio que parecia insuperável. Mas na penumbra de sua morte, uma nova luz começava a brilhar. Seu filho, Alexandre, estava preparado para assumir o manto e levar o legado de unificação ainda mais longe. Assim, enquanto o eco da espada de Filipe ressoava na memória da Grécia, a figura de seu filho se erguia como um novo enigma. Alexandre, educado pelos maiores filósofos de seu tempo, era um jovem dotado de uma ambição que superava até mesmo a de seu pai. A história estava prestes a dar uma guinada radical, e o mundo antigo jamais seria o mesmo. No horizonte, um novo capítulo aguardava: a extraordinária campanha de Alexandre Magno, que não apenas expandiria a influência grega até os confins do mundo conhecido,
mas também revelaria segredos ocultos de conquistas e culturas entrelaçadas. Que mistérios aguardavam nas terras distantes que Alexandre estava prestes a descobrir? Essa crise não tardaria a dar lugar a um novo protagonista que mudaria o rumo da história: Alexandre Magno. Com a sombra de seu pai, Filipe II, ainda projetando-se sobre a antiga Grécia, Alexandre emergiu não apenas como um líder militar, mas como um titã da ambição que sonhava com um império sem fronteiras. Desde seu nascimento em 356 a.C. em Pela, a capital da Macedônia, seu destino parecia entrelaçar-se com o eco das antigas lendas. Poderia um jovem príncipe, educado por Aristóteles, realmente se tornar o conquistador do mundo conhecido? A história de Alexandre é uma jornada que começa no terreno fértil da cultura grega. À medida que sua figura se erguia, um novo horizonte se desenhava no mapa da antiguidade. Com apenas 20 anos, após a morte de seu pai, ele se encontrava no comando de um exército que havia unificado a Grécia sob uma única coroa. Mas sua ambição ia além das fronteiras helênicas. Quais motivações impulsionavam esse jovem rei em direção ao leste, rumo aos vastos territórios do Império Persa? A primeira etapa de sua campanha ocorreu em 334 a.C., quando cruzou o Helesponto, um ato que ressoaria como um eco dos heróis da Guerra de Troia. Enfrentando o exército persa na Batalha do Granico, Alexandre não lutava apenas pela glória, sua espada buscava a vingança pelos agravos dos persas contra as polis gregas. As flechas voavam, as espadas se chocavam e, em meio ao caos, o jovem líder brilhou com uma intensidade que ofuscaria seus inimigos. Mas, que segredos se escondiam nas decisões que o levaram a se tornar um guerreiro lendário? Enquanto avançava com uma determinação quase sobrenatural, cada vitória de Alexandre semeava um novo mistério. Na Batalha de Issos, ele enfrentou o rei persa Dario III em um encontro que não apenas definiria o destino da região, mas também revelaria a complexidade da liderança de Alexandre. Com astúcia e estratégia, conseguiu desencadear uma vitória esmagadora, embora seu adversário tenha escapado, deixando para trás um campo de batalha envolto em sombras e perguntas: por que Dario escolheu a retirada em vez de lutar até o fim? Era o medo de um destino ainda mais sombrio que o levou a fugir? A campanha de Alexandre não se limitou à conquista militar. À medida que avançava, seu foco se voltou para a difusão da cultura grega. Em cada cidade que conquistava, desde o Egito até a Pérsia, estabeleceu centros de conhecimento e cultura. A fundação de cidades como Alexandria no Egito não apenas marcou sua pegada no mapa, mas se tornou um farol da civilização helenística. Mas, era o desejo de Alexandre pela glória pessoal ou uma genuína intenção de unir a humanidade sob o estandarte grego que guiava seus passos? À medida que as fronteiras do império se expandiam, também se ampliava a complexidade de seu reinado. Desde as terras dos macedônios até as vastas planícies da Índia, cada conquista trazia consigo novos desafios e enigmas. A famosa Batalha de Gaugamela em 331 a.C. foi uma das mais decisivas. Alexandre, enfrentando um exército numericamente superior, demonstrou que a estratégia e o engenho podiam superar a força bruta. Mas mesmo no auge de seu poder, a sombra da incerteza o assombrava. Poderia realmente governar um império tão extenso sem perder sua essência grega? Enquanto seu exército avançava para o leste, a resistência das tribos locais e as dificuldades do terreno começaram a testar a lealdade de seus homens. A marcha rumo à Índia seria uma viagem de revelações, onde o idealismo de Alexandre colidiria com a dura realidade de uma guerra interminável. Na Batalha do Hidáspes, ele enfrentou o rei Porus, um líder formidável que não se deixou intimidar pela fama de Alexandre.
Nesse encontro, não se lutava apenas pela vitória, mas também pelo reconhecimento mútuo entre dois grandes guerreiros. Poderia haver um raio de entendimento mesmo em meio ao conflito? No entanto, a glória de Alexandre foi agridoce. Com cada vitória, a sombra da dúvida se erguia. Suas tropas, exaustas e descontentes, começaram a questionar suas ordens, e a fadiga apoderou-se da moral do exército. A decisão de retornar para casa, após ter alcançado as portas da Índia, foi um momento crucial, uma encruzilhada onde se definiu não apenas o futuro de seu império, mas também seu legado. Seria lembrado como um conquistador ou como um rei que não conseguiu sustentar sua ambição? À medida que Alexandre retornava à Babilônia, a história de sua vida se entrelaçava com a lenda. Sua morte prematura em 323 a.C. aos 32 anos deixou um vazio que ressoaria ao longo dos séculos. Que segredos levaram consigo aqueles que o rodeavam? O que poderia ter sido de seu império se ele tivesse vivido mais tempo? A história de Alexandre Magno é um enigma que continua a cativar a imaginação de gerações, um testemunho da ambição humana e sua capacidade de desafiar as fronteiras do mundo. No eco de suas conquistas, o legado de Alexandre se estendeu além de seu tempo, semeando as sementes da cultura helenística que floresceria nas terras que ele havia tocado. Mas, que repercussões teria isso no futuro da civilização? No próximo capítulo, exploraremos como seu legado se manifestaria no mundo helenístico, um período de transformação cultural que mudaria o rosto da história para sempre. As conquistas de Alexandre Magno não apenas transformaram o mapa político de seu tempo, mas também desencadearam um torrente de mudanças culturais que ressoariam através dos séculos. Sua figura, envolta em uma aura de mistério e grandeza, se ergue como um titã da história, cujo legado se estende muito além das fronteiras que conquistou. Mas, quais foram realmente as repercussões de suas campanhas sobre o mundo conhecido, e como se disseminou a cultura helenística nas terras que agora faziam parte de seu vasto império? Os ecos da espada de Alexandre ressoaram em cada canto onde seus exércitos marcharam, desde as planícies da Pérsia até as margens do Indo. A cada vitória, não apenas seu território se expandia, mas também se semeavam as sementes de uma nova era cultural, a helenística. A influência grega, com sua arte, filosofia e ciência, começou a se entrelaçar com as tradições locais dos povos conquistados. Não é fascinante pensar que a helenização não foi simplesmente um ato de dominação, mas uma troca cultural que deu origem a um mosaico de ideias e práticas? As cidades que Alexandre fundou, como Alexandria no Egito, se tornaram faróis de conhecimento e cultura. Essas urbes não eram apenas estrategicamente localizadas para o comércio, mas foram projetadas como centros onde a sabedoria grega se fundiu com as ricas tradições orientais. A Biblioteca de Alexandria, um verdadeiro tesouro do saber, abrigava pergaminhos de todos os cantos do mundo conhecido. Mas, que segredos e mistérios se encontravam entre suas estantes? Quantos textos perdidos no tempo poderiam ter alterado o curso da história? A expansão da cultura helenística também trouxe consigo um auge na arte e na arquitetura. As esculturas e edifícios que surgiram no período helenístico refletem uma nova visão do mundo, uma que abraçava a diversidade e celebrava a humanidade em suas múltiplas facetas. As representações da figura humana tornaram-se mais realistas, capturando a essência da emoção e da experiência. Nesse contexto, podemos considerar que Alexandre não foi apenas um conquistador, mas também um catalisador para a transformação cultural. À medida que o helenismo se propagava, o diálogo entre as diferentes culturas era incentivado. A filosofia grega, com seu ênfase na razão e no questionamento, se entrelaçou com as crenças dos povos conquistados.
Essa troca deu origem a novas correntes de pensamento, onde as ideias gregas foram adaptadas e reinterpretadas, gerando um diálogo intelectual que perduraria ao longo dos séculos. Não é impressionante pensar que, graças a Alexandre, o conhecimento se tornou um bem comum, acessível a todos, independentemente de sua origem. No entanto, a helenização não foi um processo uniforme. Enquanto algumas regiões abraçavam com fervor a cultura grega, outras resistiam, agarrando-se às suas tradições e costumes. Esse choque de civilizações, esse jogo de luzes e sombras, levanta a pergunta: o que realmente significou ser parte do mundo helenístico? Era uma bênção ou uma sombra que ameaçava apagar as identidades locais? As repercussões das conquistas de Alexandre também foram sentidas no âmbito político. As estruturas de poder nas regiões conquistadas mudaram, e novos reinos helenísticos surgiram, cada um com sua própria interpretação do legado de Alexandre. As dinastias que emergiram, como os Ptolemeus no Egito, e os Seleucidas na Ásia, não apenas herdaram terras, mas também a responsabilidade de preservar e difundir a cultura grega. Que desafios esses novos governantes enfrentaram em sua tentativa de equilibrar o legado helenístico com as tradições locais? O legado de Alexandre, portanto, se apresenta como um enigma em si mesmo. Foi o arquiteto de uma nova era de esplendor cultural, ou um conquistador cujas ambições desencadearam forças que mais tarde se descontrolariam? As respostas a essas perguntas estão nas marcas que deixou para trás. Desde a influência da língua grega no Mediterrâneo até os avanços científicos que surgiram desse caldeirão cultural, o impacto de Alexandre se faz sentir até os dias de hoje. Com o tempo, a cultura helenística evoluiria, enfrentando novas influências e transformações. As cidades que floresceram sob sua sombra se tornaram centros de aprendizado e criatividade, onde o espírito de investigação e a curiosidade intelectual se tornaram a norma. Mas, o que aconteceria quando o helenismo se encontrasse com o crescente poder de Roma? Assim, enquanto o eco dos passos de Alexandre se desvanece no horizonte, seu legado persiste, um testemunho de uma era em que a cultura e o conhecimento floresceram em meio à conquista. No próximo capítulo, nos aprofundaremos no mundo helenístico, explorando a rica diversidade cultural e os avanços em ciência e arte que definiriam este intrigante período. Como se transformaria o legado de Alexandre ao se encontrar com a crescente sombra de Roma? A resposta nos espera. Essa expansão não apenas transformaria o mapa conhecido, mas também semearia as sementes de um novo mundo, o mundo helenístico. Um período em que a diversidade cultural floresceu como nunca antes, unindo em uma mesma tela a herança grega com as tradições do Egito, Pérsia e além. Os ecos dessas interações ainda ressoam em nossos dias, mas que segredos se escondem por trás dessa fascinante fusão cultural? No vasto império que Alexandre Magno havia forjado, as antigas fronteiras da Grécia se desvaneceram, dando lugar a uma era caracterizada por uma rica amalgama de ideias e costumes. Em cada canto, de Alexandria a Pérgamo, a diversidade se tornou um novo estandarte, onde a língua grega se entrelaçava com dialetos locais, criando uma sinfonia de expressões que ressoava nos mercados, templos e academias. Mas, quais foram as verdadeiras forças que impulsionaram esse intercâmbio cultural? A ciência helenística, por exemplo, foi um campo onde a curiosidade e o engenho humano brilharam intensamente. Figuras como Euclides, com seus elementos, e Arquimedes, cujas inovações em física e matemática desafiaram a compreensão de seu tempo, se ergueram como faróis de conhecimento. Os filósofos, herdeiros de seus predecessores, se aventuraram além da mera contemplação, exploraram a ética, a lógica e a natureza do universo. Mas,
Como conseguiram esses pensadores transcender as limitações de seu tempo e espaço? A influência do helenismo se estendeu às artes, onde escultores e pintores começaram a capturar não apenas a forma, mas também a essência da emoção humana. Nos templos e praças, as estátuas de deuses e heróis pareciam ganhar vida, refletindo a complexidade da experiência humana. A famosa escultura do Laocoonte, que captura a agonia e a luta, é apenas um exemplo do virtuosismo alcançado nesta era. Cada traço, cada dobra na pedra, narrava uma história de paixão, de sacrifício, de tragédia. Mas, o que nos diz essa arte sobre a psicologia de um mundo em transformação? O helenismo também foi testemunha de um florescimento literário sem precedentes. Poetas como Teócrito e Calímaco levaram a poesia a novas alturas, fundindo a lírica com os relatos épicos, enquanto os dramaturgos exploravam a complexidade da condição humana através da tragédia e da comédia. As obras que emergiram durante este período não apenas entreteram, mas também levantaram perguntas profundas sobre a moralidade e o destino. Poderia ser que, em meio à diversidade, a humanidade encontrasse sua voz mais autêntica? A vida cotidiana nas cidades helenísticas oferecia um reflexo fascinante dessa mistura cultural. Nas movimentadas ruas de Alexandria, onde o comércio prosperava, os cidadãos podiam ouvir o murmúrio de múltiplas línguas e ver as vestimentas de diversas culturas. Os mercados eram um crisol onde especiarias, metais preciosos e ideias eram trocados a uma velocidade vertiginosa. Que tipo de sociedade se formou nesse cruzamento de caminhos, e como influenciou a identidade de seus habitantes? No entanto, nem tudo era harmonia no mundo helenístico. As tensões políticas e os conflitos de interesses entre os sucessores de Alexandre criaram um mosaico de lutas e alianças. As dinastias surgiram e caíram, e com elas, o delicado equilíbrio da diversidade cultural foi posto à prova. À medida que o helenismo se expandia, as sombras desses conflitos começaram a desenhar uma nova paisagem no horizonte. Poderia ser que a mesma diversidade que havia enriquecido essas cidades-estado também semeasse as sementes de seu eventual declínio? Apesar dos desafios, o legado cultural do helenismo se cimentou na história. A fusão de conhecimentos científicos, conquistas artísticas e novas formas de pensamento criou um tapete que não apenas definiu a época, mas também lançou as bases para futuras civilizações. Que mistérios ainda restam por descobrir nas pegadas que essa vibrante era deixou para trás? À medida que nos aprofundamos no final deste capítulo, o olhar se dirige para o horizonte onde se vislumbra um novo poder em ascensão. A antiga glória da Grécia daria lugar à influência de Roma, uma mudança que alteraria o destino de toda a região. Nesta transição, a pergunta que ressoa é: como se entrelaçariam as culturas grega e romana, e que legado perduraria na história da humanidade? Essa crise não tardaria a abrir as portas para um novo e poderoso ator na cena mediterrânea: Roma. À medida que as cidades-estado gregas lutavam para recuperar seu antigo esplendor, uma sombra pairava sobre elas, uma sombra que as transformaria para sempre. O surgimento de Roma, com sua ambição insaciável e astúcia política, marcaria o início de um capítulo enigmático na história da antiga Grécia. No século III a.C., Roma emergia de seus próprios desafios e conflitos internos. Uma modesta aldeia às margens do Tibre havia crescido em uma república poderosa, capaz de manobrar entre tribos e cidades-estado, forjando alianças e desencadeando guerras. Mas, qual era o segredo por trás de seu ascenso? A resposta não é simples. Roma havia herdado, sem dúvida, muitos dos costumes e conhecimentos de seus vizinhos gregos. Desde a arte da guerra até a filosofia, o eco da cultura helênica ressoava profundamente na nova civilização.
No entanto, o engenho romano não estava em seguir, mas em adaptar e, acima de tudo, em conquistar. Com a eclosão das guerras púnicas no final do século III a.C., Roma começou a estender sua influência além da Península Itálica. Este conflito, travado contra Cartago, não apenas consolidou seu poder militar, mas também a preparou para olhar para o leste, onde as cidades-estado gregas, enfraquecidas por lutas internas e pela Guerra do Peloponeso, se tornavam um alvo tentador. As cidades gregas, em sua busca por autonomia e renascimento, se encontravam agora em um estado de vulnerabilidade. A glória de Atenas e Esparta já havia se desvanecido, e a chegada dos romanos despertava tanto esperanças quanto temores. Poderia Roma oferecer a estabilidade que a Grécia ansiava, ou seria o fim de sua autonomia? As respostas estavam por ser descobertas, mas as primeiras interações entre essas duas civilizações revelaram um entrelaçamento complexo, marcado pela admiração e rivalidade. Os romanos não apenas se apoderaram de terras, também absorveram a cultura grega. Os templos, as estátuas e a literatura grega se tornaram símbolos de status entre as elites romanas. As influências helênicas se filtraram na vida cotidiana de Roma, desde os dramas nos teatros até os debates filosóficos nos fóruns. A curiosidade romana por Grécia se transformou em um desejo de imitar e, em certos aspectos, superar seus predecessores. Era uma forma de homenagem ou simplesmente um reflexo da ambição romana? A linha entre a admiração e a usurpação se desvanecia no ar. No entanto, a relação entre Roma e Grécia não era unilateral. As cidades gregas, conscientes de seu legado cultural, tentaram resistir à crescente influência romana. Nesse contexto, surgiram figuras notáveis que advogaram pela preservação da identidade helênica. Filósofos e políticos gregos se tornaram os novos guardiões de sua cultura, lutando para manter viva a chama de sua herança em um mundo que mudava rapidamente. Mas, poderiam realmente resistir à maré e manter à distância uma Roma em expansão? As disputas territoriais e as alianças flutuantes levaram a um conflito inevitável. A conquista da Grécia por Roma começou com a Guerra Macedônica em 214 a.C., um confronto que deixou cicatrizes profundas no tecido cultural da região. As cidades-estado, que uma vez se levantaram contra os persas e brilharam com seu próprio esplendor, agora se encontravam sob o jugo de um império que as via tanto como um troféu quanto como um desafio. À medida que os romanos consolidavam seu domínio, a paisagem grega começou a se transformar. As cidades, antes cheias de vida e autonomia, se tornaram províncias do vasto Império Romano. No entanto, nesta sombra de dominação, emergia um novo tipo de sincretismo cultural. A fusão de tradições gregas e romanas daria origem a um novo legado, onde a cultura helenística seria absorvida e reconfigurada por seu novo governante. O enigma de como a Grécia poderia se adaptar à sua nova realidade romana se tornou um tema de reflexão para os contemporâneos. Alguns viam nisso uma perda, um final triste para uma civilização que havia alcançado as estrelas. Outros, por sua vez, vislumbravam a possibilidade de um renascimento, uma oportunidade para que a cultura grega florescesse sob um novo marco. Seria possível que na amalgama dessas duas potências se gestasse um novo futuro? Enquanto as cidades gregas enfrentavam essa nova realidade, atraídas e ao mesmo tempo aterrorizadas pela influência romana, um novo capítulo se preparava no horizonte. A história da Grécia sob o domínio romano não seria apenas uma crônica de resistência e adaptação, mas também uma jornada em direção à preservação de um legado que, embora transformado, perduraria ao longo dos séculos. Nesse contexto de mudança,
A filosofia grega e sua essência se agarravam à vida, desafiando os novos governantes e levantando questões que ressoariam através do tempo. Assim, enquanto os ecos de um império se tornavam mais fortes, o próximo capítulo nos levará a explorar como a filosofia na era romana continuou sendo um farol de sabedoria, perpetuando o legado de uma Grécia que se negava a ser esquecida. Essa crise não tardaria a se transformar em um novo capítulo da história grega, marcado pela chegada de um poder que mudaria para sempre o rosto da antiga helenidade, Roma. No ano 146 a.C., após a derrota de Corinto, a Grécia cairia sob o domínio do Império Romano, um evento que, embora doloroso, abriria as portas a uma complexa integração cultural. O eco dos heróis da cultura helênica ressoaria nas ruas de Roma, e a antiga Grécia se tornaria um tesouro de conhecimento e arte, preservado na vasta sombra do novo império. A história da Grécia sob domínio romano é um enigma fascinante, onde a conquista não significou apenas submissão, mas também a oportunidade de renascimento e continuidade cultural. À medida que os romanos se estabeleciam nessas terras, um estranho diálogo começaria a se gestar entre os conquistadores e os conquistados. Como foi possível que uma civilização tão rica em sabedoria e arte não apenas sobrevivesse, mas florescesse sob um novo e poderoso regime? Os romanos, por sua vez, estavam cientes do valor que a cultura grega representava. Desde a filosofia até a arte, passando pela literatura e as ciências, a Grécia havia deixado uma marca indelével na civilização mediterrânea. A admiração pelos feitos gregos levou os romanos a adotar e adaptar muitas de suas tradições, criando assim uma mestiçagem cultural sem precedentes. Nas cidades que outrora foram berço de filósofos e poetas, erguer-se-iam teatros luxuosos e bibliotecas que atesorariam o saber grego, tornando-se centros de aprendizado que desafiavam o tempo. Nesse novo contexto, figuras como o imperador Adriano se tornariam verdadeiros mecenas da cultura helênica. Seu amor pela filosofia e pela arquitetura grega se traduziria na construção de monumentos que ainda hoje nos surpreendem, como o famoso Templo de Zeus Olímpico em Atenas. Mas, poderia isso ser considerado uma verdadeira preservação da cultura grega, ou era simplesmente uma apropriação por parte de Roma? À medida que o tempo avançava, a vida cotidiana na Grécia se transformava. As antigas polis, embora perdessem parte de sua autonomia, se adaptavam à nova realidade. Os costumes gregos se entrelaçavam com os romanos, dando lugar a um novo estilo de vida. As festividades, as tradições e até a linguagem eram influenciadas por essa fusão. No entanto, nesse processo de integração, surgiam tensões e contradições. Os gregos, com sua rica herança cultural, não estavam dispostos a renunciar ao que haviam sido. Às sombras de seus antepassados, esses gigantes da filosofia e da arte, continuavam a se projetar sobre suas vidas. Apesar da dominação, as discussões nas praças e nas salas de aula continuavam a ressoar com as ideias de Platão e Aristóteles. Como é possível que um povo que conheceu a glória da independência se resignasse a essa nova realidade? A resposta poderia ser encontrada na resistência silenciosa de sua cultura, que persistia no coração de cada grego. Os romanos, por outro lado, perceberam que a cultura grega não era um obstáculo, mas uma ponte para a grandeza. A educação romana estava impregnada da filosofia grega, e em seus recintos discutiam-se as obras de Homero e os dramas de Sófocles. No entanto, nem tudo era harmonia nessa coexistência. As lutas internas e as rebeliões continuariam a marcar a história da Grécia, deixando um rastro de resistência que desafiava o poder romano.
Ao longo do tempo, a influência da cultura grega em Roma se tornaria tão proeminente que muitos se perguntariam se, na verdade, não foi Roma que se tornou a herdeira da Grécia, mais do que sua conquistadora. As ideias gregas se filtraram em todos os aspectos da vida romana, desde a arquitetura até a religião, e seu legado perduraria na memória coletiva do império. No entanto, apesar dessa inter-relação, o futuro da cultura helênica estava em jogo. À medida que o cristianismo começava a estender suas asas, a antiga sabedoria grega se veria desafiada por novas crenças e doutrinas. Poderia a fé nascente coexistir com o pensamento grego que havia moldado a civilização durante séculos? A tensão entre esses dois mundos daria origem a um novo capítulo na história que se aproximava. Assim, a história da Grécia sob o domínio romano é um testemunho da complexidade do legado cultural humano, onde a conquista nem sempre significa destruição, mas às vezes continuidade e transformação. Nesse contexto, a filosofia grega começaria a florescer na era romana, deixando uma marca duradoura que conectaria dois mundos em uma jornada através do tempo. Que segredos ainda aguardavam nas profundezas dessa transição, e como influenciariam o pensamento e a espiritualidade da época? A resposta nos levará a explorar a filosofia na era romana, onde a sabedoria grega encontraria um novo lar. Essa integração da Grécia no vasto Império Romano não apenas representou uma mudança de domínio, mas também marcou o início de uma fascinante troca intelectual. A sombra da filosofia grega se estendeu sobre o pensamento romano, como um eco persistente que reverberava através dos séculos. Neste capítulo, nos aprofundaremos no enigma de como as ideias gregas se entrelaçaram com a mente romana, dando origem a um legado que perduraria muito além de seu tempo. A filosofia grega, rica em nuances e perspectivas, havia estabelecido um caminho que os romanos não tardariam a seguir. Desde os pré-socráticos até os grandes pensadores da academia, os ecos de Sócrates, Platão e Aristóteles ressoavam nos corredores do poder romano. Mas, o que levou os romanos a adotar e adaptar essas ideias? A resposta está na própria natureza da civilização romana, que, embora poderosa, buscava nas ensinanças gregas uma orientação para compreender seu próprio lugar no mundo. À medida que Roma se expandia, absorvendo culturas e conhecimentos, a filosofia grega se tornou um farol de sabedoria. Os romanos, com seu pragmatismo inato, se sentiram atraídos pela ética dos estoicos, que oferecia ferramentas para enfrentar as adversidades da vida. Sêneca e Epíteto, dois dos mais destacados expoentes do estoicismo em Roma, desenterraram e reinterpretaram os ensinamentos de Zenão e seus sucessores. Mas, será que o estoicismo era apenas uma resposta à instabilidade? Ou representava um anseio mais profundo por controle em um mundo caótico? Enquanto isso, o epicurismo, com sua promessa de prazer moderado e a busca pela felicidade, também encontrou seu lugar na sociedade romana. Filósofos como Lucrécio, através de sua obra, De Rerum Natura, revelaram uma visão do universo que desafiava as crenças tradicionais. Mas, que segredos aguardavam em sua busca por desmistificar a existência humana? Poderia ser que o epicurismo, apesar de seu foco na felicidade pessoal, escondesse uma crítica à própria estrutura social em que Roma se sustentava. Nesta era de intercâmbio cultural, as escolas filosóficas da Grécia se transformaram em pontos de encontro para romanos em busca de respostas. A figura de Cícero emerge como uma ponte entre ambos os mundos. Sua obra não apenas se baseou na retórica, mas também se nutriu da filosofia grega. Cícero acreditava firmemente que o conhecimento deveria servir à política, e assim, as ideias de justiça e moralidade que havia tomado de Platão e Aristóteles encontraram seu caminho na legislação romana.
Mas, realmente se podia aplicar a filosofia grega à realidade pragmática de Roma? Ou era uma tentativa vã de encaixar ideias em um sistema que, em essência, se guiava pela força e pela conquista? No entanto, nem tudo foi harmonioso nessa fusão de pensamentos. À medida que a influência grega se firmava, surgiram tensões e críticas. Alguns romanos, como os cínicos, questionavam a necessidade da filosofia em si, argumentando que a vida deveria ser vivida através da ação mais do que da contemplação. Nesse contexto, a pergunta persiste: era a filosofia grega um luxo que os romanos podiam se permitir, ou uma ferramenta essencial para navegar as complexidades de seu império? Enquanto as ideias gregas se entrelaçavam com a vida romana, o cristianismo começou a surgir no horizonte, prometendo uma nova abordagem em relação à existência e à moral. A interação entre essas filosofias e o cristianismo levantou questões profundas sobre a natureza do ser humano e seu propósito. Poderia o cristianismo coexistir com os ensinamentos gregos, ou estava destinado a desmantelar o legado de séculos de pensamento? O eco da filosofia grega no pensamento romano não apenas moldou seu presente, mas também lançou as bases para o futuro. Através de seus ensinamentos, os romanos não apenas buscaram compreender seu mundo, mas também legaram um tesouro inestimável à posteridade. A busca pelo conhecimento, a ética e a moralidade continuam ressoando nas sociedades contemporâneas, lembrando-nos que o legado da antiga Grécia perdura em nossa compreensão do mundo. Enquanto os romanos se enredavam nesse fascinante diálogo filosófico, o cristianismo começava a infiltrar-se nas estruturas de poder, trazendo consigo uma nova visão do mundo. No próximo capítulo, exploraremos como essa chegada do cristianismo impactou a cultura e a filosofia grega, criando um novo enigma na história da humanidade. Como essas correntes de pensamento se entrelaçaram em um momento de transformação radical? A resposta aguarda nas páginas do tempo. Essa crise não tardará a abrir as portas para um novo capítulo na história do pensamento e da espiritualidade. Em meio a um mundo que se balançava após a queda das polis e a expansão do Império Romano, uma nova mensagem começou a ressoar nas ruas de Atenas e além: o cristianismo. Mas, o que realmente significava essa nova fé para uma civilização que havia sido moldada por séculos de filosofia, mitologia e busca pelo conhecimento? Com suas raízes nos ensinamentos de um humilde carpinteiro da Judéia, o cristianismo emergia como um enigma, desafiando as crenças estabelecidas dos deuses olímpicos e a vasta tradição cultural grega. Era uma mensagem de amor, redenção e esperança, que oferecia respostas a perguntas existenciais que atormentaram os seres humanos desde tempos imemoriais. Poderia uma fé que prometia um reino celestial substituir as antigas crenças que davam sentido à vida e à morte na antiga Grécia? Os primeiros cristãos, frequentemente perseguidos e marginalizados, começaram a difundir sua mensagem em um ambiente impregnado de filosofia grega. Os pensadores helênicos, de Platão a Aristóteles, haviam explorado a natureza do bem, da verdade e da justiça, estabelecendo um rico legado que dificilmente poderia ser ignorado. Como poderia o cristianismo, com seu enfoque na revelação divina, coexistir com uma tradição que valorizava a razão e o debate intelectual? Os apóstolos, como Paulo de Tarso, viajaram pelas cidades gregas, apresentando uma mensagem que ressoava nos corações de muitos. Em Corinto, Atenas e Éfeso, os ensinamentos cristãos encontraram eco em uma cultura que sempre valorizou a busca pela sabedoria. No entanto, a chegada do cristianismo não foi um caminho simples. Em Atenas, onde a filosofia florescia, Paulo enfrentou os epicuristas e estoicos no Areópago. O que é essa nova doutrina? Perguntaram-lhe. A disputa entre a fé e a razão tornava-se palpável,
e as perguntas se multiplicam. Poderia o cristianismo trazer algo novo para a vasta tradição intelectual grega? Ou seria simplesmente um eco a mais na cacofonia de ideias que já existiam? À medida que o cristianismo começou a ganhar adeptos, ocorreram interações interessantes entre os ensinamentos de Cristo e as antigas filosofias. Alguns dos conceitos cristãos ressoavam com as ideias da filosofia grega, especialmente no que diz respeito à noção do bem e à busca pela verdade. No entanto, o cristianismo também apresentava um desafio direto às crenças politeístas que sustentaram a vida grega durante séculos. A ideia de um único Deus, pessoal e próximo, chocava-se com a multidão de deuses que habitavam o panteão grego. Poderia realmente um só Deus oferecer uma resposta mais convincente às perguntas da existência do que os múltiplos deuses da antiguidade? As primeiras comunidades cristãs começaram a se formar, e com elas, um novo sentido de identidade. No coração das cidades gregas, onde os templos a Zeus e Atena se erguiam orgulhosos, as pequenas reuniões de cristãos ofereciam um refúgio e uma nova esperança. A bondade, o amor ao próximo e a promessa de vida eterna ressoavam profundamente entre aqueles que buscavam um sentido em um mundo em crise. Mas, qual seria o custo dessa nova fé? As tensões começaram a crescer, e os cristãos tornaram-se bodes expiatórios da instabilidade social. Os tumultos e perseguições tornavam-se cada vez mais comuns, e a sombra do martírio pairava sobre aqueles que se atreviam a desafiar as normas estabelecidas. Apesar da repressão, o cristianismo continuou sua expansão, adaptando-se e integrando-se na rica herança cultural grega. Os princípios da filosofia helênica não se desvaneceram, ao contrário, se transformaram. Alguns pensadores cristãos começaram a reinterpretar as ideias de Platão e Aristóteles à luz da fé cristã, criando uma fusão única que lançaria as bases do pensamento teológico nos séculos vindouros. Poderia ser que o cristianismo, longe de ser um inimigo da filosofia, se tornasse seu aliado na busca pela verdade? Enquanto o eco da nova fé ressoava nas terras gregas, uma mudança ainda mais profunda começava a se gestar. A antiga Grécia, com seu legado de conhecimento e cultura, logo se veria presa na turbulenta transição para uma nova era. O cristianismo não apenas mudaria a fé de um povo, transformaria o próprio tecido da sociedade e da cultura nas quais havia lançado raízes. Nesse contexto de mudança, o futuro da antiga Grécia tornaria-se incerto. A sombra do cristianismo se erguia, e com ela, a promessa de um novo mundo. No entanto, as marcas da antiga civilização não desapareciam sem deixar vestígios. Que legado seria preservado nessa transição histórica? A resposta nos levará a explorar os últimos vestígios da Grécia clássica e o declínio do Império Romano, onde a história de uma civilização se entrelaçaria com a de uma nova fé em uma dança que mudaria o curso do tempo. Essa crise não tardaria a se manifestar com a sombra do declínio que ameaçava o Império Romano. No ocaso da antiguidade, os vestígios de uma Grécia clássica, com seu esplendor e sabedoria, começavam a se desvanecer como um eco ao vento. Enquanto Roma se expandia, absorvia e transformava, a essência helênica enfrentava sua prova mais dura: a luta para manter viva uma cultura que havia iluminado o mundo antigo. Nas ruas de Atenas, onde a democracia havia florescido, um ar de melancolia se tornava palpável. As grandiosas colunas do Partenon, que outrora se erguiam orgulhosas, pareciam se curvar sob o peso de um destino incerto. Como havia chegado a civilização que uma vez dominou o pensamento e as artes a este ponto de ruptura? A chegada do cristianismo, uma nova fé que prometia redenção e esperança, começava a deslocar as antigas crenças e tradições, deixando um rastro de interrogações em seu caminho.
Seria este o fim de um legado que havia transformado a história, ou simplesmente um novo capítulo em sua interminável saga? A queda da antiguidade não foi um evento isolado, mas uma série de acontecimentos que se entrelaçam como fios de uma complexa trama. A pressão das invasões bárbaras e a fragmentação interna do Império Romano fizeram com que a antiga glória grega se desvanecesse lentamente, como uma estrela que se apaga na vasta escuridão do universo. A influência e o pensamento grego continuavam presentes, mas em um ambiente hostil, onde o passado se tornava um sussurro, uma memória em perigo de ser esquecida. As universidades e escolas de filosofia, onde antes se debatavam ideias de grande profundidade, foram obrigadas a se adaptar ou desaparecer. Os filósofos que uma vez caminharam pelas ágoras, discutindo sobre a justiça e a verdade, agora enfrentavam a dura realidade de um mundo que mudava rapidamente. O que aconteceria com suas ideias se as sombras da nova ordem se abatessem sobre eles? Em um ambiente cada vez mais dominado pelo dogma, o legado do pensamento crítico grego começava a perder seu brilho. Nesse contexto, a arte e a literatura também começaram a sofrer transformações. As obras que uma vez celebraram a beleza do humano agora eram influenciadas pela moral cristã, que enfatizava o divino sobre o terreno. As tragédias de Sófocles e as comédias de Aristófanes pareciam estar em perigo de serem relegadas a um segundo plano. Poderia a poesia da antiguidade resistir ao embate de novas narrativas? Enquanto o cristianismo se impunha, os poetas se encontravam em uma encruzilhada, tentando reconciliar o esplendor de sua herança com a necessidade de se adaptar a um mundo que já não lhes era familiar. Ao mesmo tempo, as ruínas dos templos, que antes eram sagrados, começaram a ser vistas com desdém. A veneração a deuses como Zeus e Atena se tornou uma curiosidade do passado, enquanto a nova ordem buscava se desfazer das marcas de um paganismo que havia definido uma civilização. No entanto, no fundo dessas ruínas, não pulsava ainda o coração de uma cultura vibrante, esperando para ser redescoberta. Cada pedra contava uma história, cada pedaço de mármore um eco do que havia sido. No entanto, nem tudo estava perdido. Em meio ao declínio, alguns intelectuais se agarravam à sabedoria de seus antepassados, preservando seus escritos e ensinamentos na escuridão de bibliotecas ocultas. A figura do filósofo se tornava um guardião do saber, um herói silencioso em um mundo que desprezava o que antes havia reverenciado. Seria possível que esse conhecimento, enterrado nos meandros do tempo, ressurgisse algum dia para iluminar o caminho do futuro? À medida que o Império Romano se fragmentava em múltiplas facções, a antiga Grécia se tornava uma série de lembranças, como um sonho que se desvanece ao amanhecer. A batalha pela alma da cultura helênica se travava não apenas nas ruas, mas nos corações e nas mentes daqueles que ainda acreditavam em seu valor. Nesse caldeirão de transformação, poderia a essência da Grécia sobreviver à tempestade que se aproximava? Assim, enquanto as sombras do Império Romano começavam a escurecer o horizonte, os últimos vestígios da Grécia clássica lutavam para se manter firmes. A história não para, e um novo capítulo se preparava para se abrir, um que prometia ser tão cheio de mistério e legado quanto os que o precederam. Na penumbra da antiguidade, as chamas da história ainda crepitavam, prontas para serem alimentadas pelas mãos daqueles que se atreverem a explorar o passado. E assim, quando o eco da Grécia clássica se desvanecia no horizonte, um novo legado começava a se gestar, um que moldaria a cultura, a política e o pensamento do mundo por séculos vindouros. Na próxima entrega, nos aprofundaremos no legado eterno da antiga Grécia, um enigma que ainda perdura em cada canto de nossa civilização moderna. O eco da antiga Grécia ressoa através dos séculos, um sussurro que se recusa a desaparecer. No capítulo anterior,
exploramos o ocaso da antiguidade, um período em que os vestígios da civilização grega se desvaneciam na sombra do Império Romano. No entanto, podemos realmente falar de um fim? No horizonte da história, um novo amanhecer se vislumbra, um que leva ao selo indelével do legado grego. A herança da antiga Grécia não se limita às ruínas de seus templos nem aos fragmentos de suas estátuas. Sua essência se entrelaça no próprio tecido da cultura, da política e do pensamento moderno. Mas, como é possível que uma civilização tão distante continue influenciando nossas vidas cotidianas? Este é o enigma que nos leva a uma viagem através dos séculos, uma viagem que revela a fascinante interconexão entre o passado e o presente. Desde os primeiros esboços da democracia em Atenas, o anseio pela liberdade e pela participação cidadã deixou uma marca indelével nas sociedades contemporâneas. Que sementes de pensamento democrático brotaram nos fóruns da antiga Ágora? A voz dos cidadãos, a confrontação de ideias, os debates apaixonados, tudo isso lançou as bases para os sistemas políticos que hoje consideramos essenciais. A antiga Grécia nos ensinou que o poder não é um presente, mas um direito que deve ser reivindicado e defendido. À medida que a história se desenrola, nos deparamos com o legado de seus filósofos. Sócrates, Platão e Aristóteles não foram apenas pensadores de seu tempo, suas ideias transcenderam gerações, suas indagações continuam desafiando a mente humana. Não estamos ainda buscando respostas para as mesmas perguntas que eles levantaram? A ética, a política, a estética, cada canto do nosso pensamento moderno conserva a fragrância do saber grego. Em um mundo que muitas vezes se sente incerto, a sabedoria desses antigos pensadores brilha como uma luz guia, lembrando-nos que o pensamento crítico é um farol na escuridão. A cultura grega também se manifesta na arte e na literatura. Desde as tragédias de Ésquilo e Sófocles até as obras de Homero, a narrativa grega moldou a forma como contamos histórias. No teatro, na poesia, na narrativa épica, encontramos ecos da condição humana que continuam ressoando na alma contemporânea. Mas, o que faz com que essas histórias continuem nos cativando? Talvez seja sua capacidade de explorar os dilemas universais do amor, da ambição e da tragédia. A antiga Grécia não apenas criou um cânone literário, construiu um espelho no qual nos refletimos, reconhecendo nossas próprias lutas e triunfos. O legado grego se adentra também na ciência e na medicina. Os princípios da observação e da razão, estabelecidos por figuras como Hipócrates e Euclides, lançaram as bases das práticas científicas que hoje consideramos fundamentais. Em um mundo onde a ciência enfrenta desafios éticos e morais, não seria prudente olhar para trás e lembrar os ensinamentos daqueles que buscavam entender o cosmos e a natureza humana. A antiga Grécia nos deixou um modelo de curiosidade insaciável, um lembrete de que a busca pelo conhecimento é, em si mesma, uma jornada sagrada. E não podemos esquecer a influência da cultura grega na religião e na mitologia. As narrativas de deuses e heróis, cheias de lições e advertências, encontraram seu caminho nas tradições de muitas culturas ao redor do mundo. Como é possível que essas histórias, tecidas com a emoção e a paixão humanas, continuem inspirando gerações? Talvez porque nos lembram que, ao final do dia, todos compartilhamos uma jornada comum, uma busca por significado em um universo muitas vezes caótico. Ao contemplar o vasto legado da antiga Grécia, é impossível não sentir que estamos, de alguma forma, conectados àqueles que habitaram suas terras. As sombras de suas conquistas se projetam sobre nós, instando-nos a explorar, a questionar e a criar. Em cada canto de nossas cidades, em cada canto de nossas mentes, a influência grega palpita com vida. E assim,
Enquanto fechamos o capítulo desta travessia através da história, nos perguntamos: que outros segredos e mistérios nos reserva o futuro, à medida que continuamos construindo sobre os fundamentos que nos deixaram? A antiga Grécia não desapareceu, vive em cada um de nós. O legado eterno dessa civilização continua sendo um farol de inspiração, um lembrete de que o passado sempre está presente, aguardando ser descoberto. Na interseção do tempo, sua herança brilha com um fulgor inquebrantável, um testemunho de que, apesar das mudanças e desafios, a busca pela verdade, pela beleza e pela justiça é uma jornada que nunca termina. No eco de seus ensinamentos, encontramos a essência do que significa ser humano. E assim, diante da marca que deixaram, só podemos prestar homenagem ao seu legado eterno.